Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamento. Você briga porque o seu marido não te entende? Seu marido nunca consegue te entender. Você fala algo, ele entende diferente, você quer de uma forma e ele pensa de outro jeito, e por causa disso vocês vivem aí brigando, discutindo, porque ele não te entende. Por que a gente, muitas das vezes, a gente briga? Porque o seu marido não te entende, ele pensa diferente. Eu não sei por que ele pensa tão diferente de mim. E muitas das vezes essas brigas é exatamente por isso. Um pouco da gente ter que compreender mais o outro. A gente pode ouvir mais o outro, não julgar. Quando a gente entende que o outro é diferente de mim, que ele tem uma percepção diferente, que ele tem uma visão diferente, porque cada um de nós traz uma história. Cada um de nós viveu uma história diferente e nós somos diferentes. E além disso, da história que a gente traz de ser únicos, de ser pessoas diferentes, ainda tem algo muito importante que eu vou tratar aqui hoje, que é a diferença da energia feminina para a energia masculina. E às vezes você está achando que seu marido não está te entendendo, vocês estão brigando por causa disso, porque você não entende essa diferença. Então, qual a importância de entender aí a diferença da energia feminina e a masculina? Porque nós somos diferentes. Então, a primeira coisa aqui que eu quero começar a falar com vocês é a gente aprender a ver essas dificuldades, essas diferenças, essas coisas que estão acontecendo no nosso casamento, ao invés de a gente olhar e falar assim, caramba, que dificuldade, que marido difícil de lidar, que marido complicado, que situação complicada que eu tô. Você pode olhar para essa situação que você está passando como uma dificuldade, como você pode olhar como uma oportunidade. E qual, eu te pergunto aqui agora, como você quer olhar esse problema, essa situação, isso que você está passando hoje, como uma oportunidade ou só aí como um problema, como uma dificuldade para você? Comece a inverter e olhar como uma oportunidade. Tudo que acontece na nossa vida é uma oportunidade da gente crescer. Se hoje você está brigando por causa dessas diferenças, olha aí, uma oportunidade para você entender as diferenças e você crescer e você passar esse obstáculo. Então esse é o primeiro ponto, é a gente entender isso. Que eu posso ver aquilo só como um problema, olhar só para o lado negativo da situação, olhar, pensar em desistir, o meu marido é pior, o meu marido é muito difícil, o meu marido não entende. Ou você pode ver isso como uma oportunidade de você aprender e crescer com essa situação. E eu posso te garantir que quando você cresce, você aprende a lidar com isso e você olha para trás, você fala assim, caramba, valeu a pena. Porque a gente se sente muito melhor quando a gente cresce com alguma situação que a gente aprende. Então, vamos passar a olhar agora para essa situação que você está passando, para uma oportunidade. Essa é uma oportunidade de você crescer, de você aprender. E eu quero, antes de falar aqui dessas diferenças, e por isso essas diferenças geram brigas aí no casamento, eu quero falar aqui das 4 leis da aceitação. Existem 4 leis básicas que a gente precisa entender. E quando a gente passa a compreender que existem essas leis, a gente passa também a aceitar esse contexto de oportunidade de mudança, de crescimento, de restauração. E a primeira delas é que a pessoa que chega é a pessoa certa. Antes de você reclamar aí que o seu marido é muito difícil, que ele é pior do que o outro, que ele faz isso, saiba que a pessoa que chega é a pessoa certa. O marido que está com você hoje é exatamente a pessoa que você precisava neste momento. Quando a gente se conecta com alguém, quando a gente escolhe alguém, a gente escolhe o reflexo do que tem dentro da gente. É a pessoa que a gente precisa naquele momento e a gente está preparada. Às vezes a gente fala assim, ah, mas o marido daquela fulana trata ela desse jeito, daquele jeito, faz isso por ela. Mas será que você estaria preparada para ter aquele marido? Será que o seu comportamento está coerente para viver aquele relacionamento? Então a pessoa com quem você está,
Se tem alguma coisa que está te incomodando aí, é porque tem alguma coisa dentro de você que precisa mudar, algum comportamento aí que você precisa aprender, porque essa pessoa é a pessoa certa para estar ao seu lado. E aí a gente vai aqui para a segunda lei, que é o que acontece, é a única coisa que tinha que acontecer. Não pare de ficar reclamando que a sua história foi muito difícil, que a sua infância foi pior do que o do outro, que a minha história, qual é a forma que você hoje conta a sua história? A forma com que a gente olha para a nossa história, que a gente vê a nossa história, ela faz todo sentido para como você vai lidar com o seu dia de hoje. Então é preciso aceitar aquilo que aconteceu, aceitar a sua história, porque você não é aquilo que te aconteceu. Você não é, é só a história, são fatos que aconteceram com você, mas não é você. Então você pode ressignificar, se curar daquilo que te causou dor e fazer aquela dor, a sua maior força. Você pode mudar o sentido, o significado, ressignificar isso. Então a gente precisa aceitar a história. Aquilo que aconteceu na nossa vida é o que precisava acontecer. E eu não consigo aí começar uma vida nova agora, restaurar essa situação que eu estou passando, passar por essa dificuldade, se eu não aceito a minha história. Então aceite, tudo o que aconteceu era o que tinha que acontecer. E aí vem a próxima, né? Que em qualquer momento que comece, esse é o momento certo. E às vezes você pode estar dizendo aí, por que que isso ainda não aconteceu na minha vida? Porque não era o momento de acontecer. Porque quando você estiver preparada, você vai sim receber isso que você quer receber, aquilo que você precisa receber. Então você precisa aprender algo para você ter esse relacionamento harmonioso. Por que será que meu marido não é carinhoso comigo? Por que será que meu marido não fala do jeito que eu gostaria que ele falasse? Por que será que meu marido não percebe que eu queria ganhar aquele presente? Porque vocês ainda não estão preparados. Porque algo ainda precisa mudar. Algo precisa ainda ser diferente. Então, se ainda não começou, se o casamento ainda não está do jeito que você queria, é porque ainda não foi o momento certo. Porque você ainda precisa ajustar alguma engrenagem aí. Tem algum comportamento que você precisa agir diferente para que você tenha esse comportamento que você espera dele. E a última lei, que se eu falei de 4 leis, é que só termina quando termina. Muitas das vezes você fica aí desanimada, acho que o meu casamento acabou, não tem mais nada o que fazer. Olha, se vocês estão aí juntos, se vocês ainda estão casados, é porque ainda não acabou, não terminou. Se vocês estão aí, é porque ainda tem algo a ser feito por esse casamento. Tem algo a ser resgatado, tem algo aí para você ainda curar, para você fazer. Não acabou, vocês ainda estão juntos, é porque tem algo a ser feito. Não entregue os pontos, né? Não pense aí, não, já acabou, já não tem mais nada o que fazer, eu já estou cansada. E por que você vai dizer que está cansada? Quando é? Aí você vai mudar. Estou cansada do casamento. Tá bom, vai ver o que você vai fazer depois de um divórcio. Qual vai ser a dificuldade depois? Será que a felicidade que você tanto espera está num divórcio? Você sabe quanto custa um divórcio? Quanto custa, que eu estou falando, não é só o financeiro não, que também é um prejuízo grande. O estado emocional. Você também, como você vai ficar depois? Como seus filhos ficarão depois? Então é isso que você tem que pensar. Se ainda não acabou, é porque tem algo a ser feito. E por que a gente briga muitas das vezes por essa diferença aí? Meu marido não consegue me entender, eu não sei por que ele não age do jeito que eu espero. Eu falei para ele, eu dei aquela dica e ele não pescou. Ele não entendeu que eu queria que ele fizesse aquilo, mas eu dei uma indireta, Silvana. Eu disse para ele que era para ele fazer tal coisa e ele não fez. Eu deixei ali uma indireta para ele entender e ele não entendeu. E aí eu fico brava mesmo, eu brigo, eu discuto porque ele não entende o que eu falo. Por que isso?
Porque nós somos diferentes. Você acha que deixou uma indireta, você acha que falou alguma coisa, só que a forma do homem ver a situação é diferente da mulher. O homem tem uma percepção que é o foco específico. O homem ele só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez. Quem aqui já falou alguma coisa com o marido e depois de um tempo você repetiu e ele falou assim, não, eu não ouvi isso. Você falou isso em algum momento? Porque ele estava fazendo outra coisa, ele estava prestando atenção em outra coisa. Então o foco dele é específico, enquanto o seu é uma percepção difusa. A mulher tem essa facilidade de estar aqui fazendo uma coisa e tá dando uma dica pro filho lá. Não, pega seu tênis que está debaixo de tal lugar e você está se arrumando, você já está pensando em outra coisa, porque a mulher tem essa percepção e o homem não tem essa mesma percepção. A percepção dele é no foco, ele faz uma coisa de cada vez, só que também ele é de agir, ele é de ação, ele faz, só que ele precisa da coisa assim, muito clara, muito focada. E se você fala as coisas, você quer, por que eu dou conta de tanta coisa e ele não? Você só precisa entender que ele é diferente de você. A mulher tem uma forma de agir e o homem tem outra. E se eu não compreendo isso, se eu fico querendo que o outro me entenda com a minha percepção, com a minha visão, tudo vai ficar muito difícil. Porque além da energia feminina e masculina, lembra que eu falei que a gente tem uma história? Cada um de nós traz uma história, a gente tem uma história de vida e mesmo pessoas que nasceram ali na mesma família, da mesma casa, eles vão ter histórias diferentes. Irmãos têm histórias totalmente diferentes, eles vão ter amigos diferentes, experiências diferentes, então a gente traz essa bagagem. E além dessa bagagem, a gente tem aí essa diferença de energia feminina e masculina. E se eu não compreendo que o outro é diferente de mim, eu vou ficar brigando, discutindo o tempo todo. Porque eu quero que ele me entenda com a minha percepção, do jeito que eu estou vendo a situação. E ele não vai enxergar dessa forma. Então uma das coisas aí que ajudam muito é passar a ser curiosa, sabe? Por que será que o meu marido pensa tão diferente de mim? Por que será que meu marido está agindo tão diferente de mim? E muitas das vezes a gente não faz isso. O que a gente faz é brigar, é discutir, é dizer que ele não te entende, que ele não está entendendo o que você quis dizer. Você pediu ali para ele lavar a louça, você deixou a louça, ele falou, eu preciso de ajuda, você deixou uma indireta e ele não sacou. E você não entendeu por quê. É exatamente por isso. O foco do homem é diferente da mulher. E eu vou dar exemplos aqui para você entender melhor. Por exemplo, se você chamou uma amiga aí na sua casa e no final daquela reunião ali de amigos sobrou aquela louça para lavar. E aí a sua amiga vira e fala assim, eu vou te ajudar. E você diz assim, não precisa de ajuda. Mas no fundo, toda mulher quer ajuda, só que a mulher não diz. Ela quer, mas ela fala que não quer. Mas como é outra mulher e ela te entende, ela levanta assim mesmo e começa pelo menos a secar a louça, te ajudar a guardar e ela te ajuda. Só que o homem é diferente, a forma de ajuda do masculino é diferente. Ele precisa que você fale, eu quero a sua ajuda com todas as palavras. Não pense que ele vai entender a sua indireta de dizer, não precisa me ajudar não. E aí ele vai ser muito gentil e vai te ajudar. Não, ele precisa que você diga que você quer ajuda. E a forma dele também pedir ajuda é te pedindo. Se ele não pediu, você não pode ajudar. Sabe aquela coisa do seu marido ter tido ali a iniciativa de lavar a louça, de guardar as coisas, e aí você chega para ajudar. Não, eu vou ajudar porque ele não sabe guardar. Ele guarda tudo desorganizado, ele deixa fora do lugar, então eu vou lá ajudar. E sabe qual é a sensação que ele tem quando você faz isso? Que você está achando que ele não está fazendo direito, que ele não gostou, ele não pediu sua ajuda, então não vai ajudar. O homem, quando quer ajuda, ele é claro, ele pede. A mulher, ela não pede,
mas ela sempre quer ajuda. Olha como nós somos diferentes. Então, quando a gente passa a compreender isso, quando eu tenho conhecimento disso, eu posso usar isso a meu favor. Entender que se o meu marido não me ajudou por causa daquela indireta, ou se eu falei assim, não, não precisa não. Poxa, mas eu falei que não precisa, mas eu queria que ele tivesse me ajudado. E ele não veio. Mas não é culpa dele, isso é do masculino. E essa forma também é do feminino. Se ele não te pediu, não ajude. Porque quando ele quiser ajuda, ele vai te pedir. Então é importante você entender esse foco aí específico e essa percepção difusa, porque é diferente. Sabe aquela coisa de você ir ao shopping com seu marido e você falar assim, nossa, eu gostei dessa roupa, acho que ele vai sacar em direta, ele vai se dar conta e ele vai comprar isso para mim. Não fique esperando isso. Não fique esperando aí jogar indiretas, porque essa energia feminina e masculina, ela é diferente. E quantas vezes a gente fica ali brigando, discutindo e não percebe que o outro é diferente de mim. Então é importante eu entender essa diferença e saber que o outro tem outra linguagem, que o outro vai ter uma energia diferente. O homem, ele é mais de agir, ele é mais de fazer, e você vai precisar saber dessa diferença para usar dessa energia a seu favor. E aí você fica assim, puxa, ele não me entendeu, ele não está me ouvindo, ele nem entendeu aí a minha indireta, e você vai acabar ali discutindo, brigando. Me diz aí, coloca aí nos comentários, quem é que já brigou por conta disso? Porque o marido não entendeu, você jogou uma indireta e ele não te entendeu, você fica sempre dizendo e ele nunca te entende, você acaba aí brigando. Coloca aí para mim nos comentários se você passa por uma dessas situações. É importante a gente entender essas diferenças, a gente perceber que o outro é diferente de mim, porque quando a gente faz isso, a gente passa a ter outra visão, a parar aí de discutir. E quando eu entendo e eu passo, puxa, se ele pensa diferente, por que será que ele pensa diferente? A gente faz isso porque qual é o primeiro julgamento? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Eu quero que o outro me entenda, mas a sua percepção é diferente. A sua percepção é diferente do seu marido. É diferente, inclusive, nós somos seres únicos. A forma que eu vejo uma situação é diferente da que a outra pessoa vê. Agora você imagina ainda, além dessas diferenças, a gente tem essa diferença do feminino e do masculino. E se a gente ficar só querendo ter razão, a gente vai discutir, a gente vai brigar, porque é assim que começa um conflito. Eu tenho a minha razão, eu não abro mão do que está certo, e o meu marido tem a dele. E cada um fica com a sua razão. E aqui a gente começa um conflito, uma briga, e a gente não consegue se entender. E ninguém abre mão de estar certo. E quanto mais você ficar ali sem abrir mão de estar certa, você não vai conseguir acabar com essa briga, com essa discussão. E é por isso que você tem que estar aberta a uma terceira opção. Aí é um consenso. E de repente você abre mão de alguma coisa, ele abre mão e vocês... Pode ser que exista uma terceira opção para aquela situação e que seja viável para os dois. Isso é ter um relacionamento. É a gente aprender a compreender o outro. Porque senão a gente fica só impondo. E aí o outro nunca me entende, nunca diz o que eu quero, nunca entende o que eu falo. É por isso que você precisa aí primeiro aprender a se conhecer, né? O primeiro módulo do método Cura do Casamento, o início dele, trabalha primeiro esse resgate da gente, sabe? Desse autoconhecimento, dessa autocura, dessa autoestima, resgatar essa autoestima, porque primeiro quando eu me conheço
e aí eu começo a conhecer o outro, aí sim a gente tem condições de fazer essa engrenagem andar. Porque a gente nem se conhece direito, a gente começa a se impor, e eu quero conversar, e eu quero falar isso, eu quero resolver esse problema ou aquele, e aí seu marido não te entende, e ele fica com a opinião dele, com a forma dele de ver, e vocês ficam ali naquela discussão. E existe um medidor desse estado emocional. Quando a gente, imagine um termômetro, e você tá ali no meio daquela discussão, naquela emoção, brigando, e se você não sabe controlar a sua emoção e você continua a discussão fica cada vez pior. Sabe aquela coisa que começou ali, você começou a falar algum assunto, o outro retrucou e você não vai ficar para trás, você tem que ter razão, e aí você continua falando e você fala mais, e o outro fica mais nervoso e fica cada vez mais nervoso e gera aquela briga, aquela discussão. Tem até um caso recente, eu queria até, me veio aqui, quando vem no coração, eu sinto que a gente tem que falar, né? Porque quando vem no coração, geralmente é porque alguém precisa ouvir a história. E tem um caso onde a pessoa sofria mesmo violência física aí do marido, né? E é uma coisa assim, que eu tenho que deixar bem claro aqui. A violência física, a mulher tem que pedir ajuda. Isso não é uma coisa normal dentro da relação, não tem que ter dentro da relação. Então, se acontece isso, você precisa ir pedir ajuda para alguém, denunciar, porque não é uma coisa... Mas aí eu achei bem interessante que o pai, né, assim, as pessoas da família falaram, olha, acontecia isso com ela, só que eu tenho que reconhecer que ela provocava muito. Então, assim, o quanto a gente também está provocando essas discussões, está provocando essas brigas dentro do casamento. Quanto a gente provoca? Muitas das coisas você fala, ele é grosseiro, ele fala grosso comigo. Mas será? Quanto que você também tá assim, passando do seu estado emocional e fica ali cutucando, e fica pondo mais areia nisso, e fica ali falando, discutindo, enchendo a cabeça do outro cada vez mais, e aquelas brigas de discussões cada vez piores. Então é preciso saber como falar, o jeito de começar uma conversa, como eu devo conduzir uma conversa. Ah, meu marido é muito calado, é o contrário, é muito colado, não conversa. Então, como você tem que conduzir uma conversa íntima, fazer com que ele se abra com você? Porque não dá também para você falar assim, ah, meu marido não conversa, tá tudo bem, ele fica na dele, eu fico na minha, e vocês não buscam ter mais intimidade, mais conexão, e aí vai gerar brigas. Então é preciso passar por esse caminho, trilhar esse caminho, que eu mostro dentro do curso, dentro do método Cura do Casamento, que é primeiro a gente se conhecer, curar essas feridas, ressignificar, e aí sim a gente começa a conhecer o outro, técnicas de como eu vou ter mais diálogo, como eu vou me comunicar melhor, e aí essa engrenagem anda, porque quando a gente tem intimidade e a conexão com o outro, vai chegando um tempo que você assim, você nem percebe em que ponto que mudou. Quando foi que as coisas ficaram tão fluídas, tão tranquilas, você não vai perceber, porque a coisa vai ficando tão fluida, você vai compreendendo tanto o outro, que essas brigas e discussões vão diminuir. Por isso é preciso aprender a resgatar tudo isso. É preciso aprender essas técnicas de como conversar, de como ter um diálogo, para que você acabe com essas brigas e discussões. O quanto é que você também contribui para isso? O quanto é que você escuta o seu marido? O quanto você tem escutado ele? E a gente precisa lembrar de começar com as pessoas que nós somos hoje. Muitas das vezes você está aí no seu casamento cheio, a gente já passou algumas dificuldades, ou talvez seu casamento esteja bom. Se você tem um bom relacionamento com seu marido, mas você gostaria de ter mais diálogo, mas você gostaria de conversar mais, de ter mais tempo de qualidade. Só que aquelas coisas do passado
aquela dor, a falta de perdão. Faz com que você, toda vez que você olha para o seu marido, você pensa assim: ah, mas no início, lá atrás, a gente era feliz, sabe? A gente já foi feliz, mas hoje a gente não é mais, já não é mais a mesma coisa. Você tem que lembrar que quando você se prepara para viver um novo, para viver um casamento diferente, vocês têm que começar com as pessoas que vocês são hoje. Não procure, ah, mas você lá no início do casamento era diferente. Ah, mas você no início fazia isso, fazia aquilo. Você era mais carinhoso, você nada. Vocês têm que começar com as pessoas que vocês são hoje. Qual é a bagagem que você traz hoje na sua vida? Ah, na minha história tem dor, tem muita coisa para perdoar, nosso casamento já passou por muitas turbulências, ah, a gente está meio distante. Ok. Quer recomeçar? É preciso saber como recomeçar. Um dos maiores erros é você falar assim: eu quero continuar casada, então eu vou continuar. Mas se você não souber como recomeçar, como dar continuidade daqui para frente, você vai se sentir aí frustrada, é o que eu chamo de casada e infeliz. E não é esse o objetivo do casamento. Então é preciso saber como recomeçar e com as pessoas que vocês são hoje. Não fique querendo aquele marido que haja do mesmo jeito que ele agia há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Ah, mas quando eu te conheci você era diferente. Lá na época do namoro, tá? Mas na época do namoro era outra história. Você também era diferente. Sabia que você também era diferente lá na época do namoro? Que você também era diferente quando você casou? E eu espero que você esteja diferente hoje e diferente para melhor. Que esse é o objetivo, da gente estar cada vez melhor. Eu posso dizer isso, porque a cada dia a gente tem que buscar estar melhor a cada dia do que foi ontem. A comparação que a gente tem que fazer é com a gente mesmo. Será que hoje eu estou um pouquinho melhor do que ontem? Será que eu aprendi algo novo hoje? O que eu fiz hoje de produtivo dentro do meu casamento? O que eu fiz hoje de diferente para o meu marido? Será que hoje o meu dia foi mais feliz do que o de ontem? Seja melhor a cada dia para você mesma. Seja melhor do que você mesma.